Bom dia, meus queridos alunos. Hoje nós temos mais uma aula prática e o assunto é preparo cavitário com finalidade protética para coroa metálica ou coroa total metálica. Nós vamos trabalhar com a técnica da silhueta, é a técnica que foi preconizada pela disciplina, a técnica que foi escolhida para que vocês aprendessem a fazer preparos, e foi explicado na aula teórica por qual o motivo da escolha dessa técnica da silhueta, visto que tem outras técnicas para se fazer preparo. Também foi indagado sobre brocas e técnicas diferentes, sobre técnicas para preparo de faceta. Hoje nós não falaremos sobre preparos de faceta, nem de preparos para onlay, nem inlay, e sim preparos para overlay, que é a coroa total. Ok? Então vamos começar. Técnica da silhueta, técnica conservadora, técnica previsível, técnica didática, onde nós vamos preparar a metade do dente, a outra metade será conservada, não será preparada, e essa outra metade não preparada vai servir de referência para que nós façamos uma análise da parte preparada. Logo após preparar a metade, nós preparamos a outra metade, seguindo os mesmos passos dos sulcos de orientação. E, posteriormente, o acabamento do preparo. Ok? Vamos lá. Hoje, nós vamos preparar o dente 26. Dente 26. Eu vou fazer a demonstração nesse dente. Como falado em aula, o primeiro passo da técnica da silhueta, vou usar uma lapiseira, vocês também podem usar, eu vou fazer o sulco de orientação cervical. É um sulco de orientação que fica na região próxima à gengiva, que é a região cervical. Esse sulco é feito tanto na vestibular quanto na lingual palatina, esse sulco de orientação cervical. Qual broca eu utilizo para fazer o sulco de orientação cervical? Eu vou usar uma broca 10-14, uma broca 10-14, e a profundidade de desgaste, como falado na aula teórica, a profundidade de desgaste é 0,7 milímetros. Lembrando que é importante que eu saiba o que? A espessura da broca, para que o meu procedimento, o meu desgaste seja baseado na espessura da broca. Por exemplo, se eu tenho que desgastar 0,7 milímetros e eu sei que a broca tem 1,4 milímetros, eu vou penetrar mais ou menos aproximadamente a metade dessa broca. Se eu penetrar metade dela, eu sei que eu desgastei 0,7. É um parâmetro, é uma forma de mensurar o quanto eu estou desgastando, saber a medida da broca. Vamos lá então. Se eu colocar a broca perpendicular ao longo eixo do dente, a broca ela pode ser penetrada mais do que a metade. Para que eu tenha um controle maior, eu vou deixar essa broca inclinada mais ou menos aí uns, 90 graus, né? 90 graus, mais ou menos aí uns 60 graus, quase paralela ao dente, e eu vou passar essa broca aqui na cervical, olha, e ela vai penetrar metade. Por que eu inclino bem a broca? Porque quando eu inclino bem ela, deixo quase paralela ao dente, a hora que ela penetra a metade, a hora que a metade dela penetra no dente, a haste da broca, que não corta, bate no dente e não permite que a ponta ativa dela penetre mais.
Então, inclinar a broca quase paralela ao longo eixo do dente é importante para evitar que a broca penetre mais que o desejado. Se você fizer isso, você perde o controle. Se você deixar a broca perpendicular ao longo eixo do dente, você perde o controle e pode acabar desgastando em excesso. Faço o desgaste na vestibular, eu vou fazer o desgaste também na lingual. O dente do manequim é muito macio. E a broca é uma broca diamantada, de corte grosso, corta muito. Então, o peso do pé, a rotação do pé e o peso da mão é importante. Se eu não quiser que desgaste rápido, eu diminuo a rotação e diminuo o peso da mão. Lembrando que nós estamos trabalhando com um manequim odontológico de Marília. Esse manequim da Mon é um ótimo manequim. A textura, a anatomia do dente, a maciez do dente é boa, não é tão macio nem tão duro. É um manequim ótimo, esse manequim odontológico de Marília. E lembrando que as brocas que nós estamos utilizando é brocas da KG. Semana que vem eu vou fazer um vídeo falando só sobre brocas. Esse é um kit que a KG elaborou, vem com o meu nome, professor Marcelo Pazini, e aqui dentro desse broqueiro nós temos as brocas que nós vamos utilizar em prótese fixa. E interessante dele é que eu coloquei a figurinha da broca que nós vamos utilizar, de todas as brocas, e o número dela. Então é fácil para guardar e não misturar. Semana que vem eu falo sobre brocas. Fizemos o primeiro sulco de orientação, que é o cervical. Eu vou só passar a lapiseira na borda do sulco, para que vocês consigam visualizar melhor esse sulco. Olha só. Então aqui uma imagem frontal, uma imagem lateral. Uma pergunta pode surgir: qual a distância que eu faço o sulco cervical da gengiva? Você pode fazer a nível da gengiva ou supragengival. Não devam fazer esse sulco abaixo do nível gengival, não. Porque se vocês começarem a trabalhar trabalhar abaixo da margem gengival, dentro do sulco, vocês perdem o controle. Então façam o sulco sempre acima da margem gengival. Fiz o sulco de orientação cervical, lembrando que o preparo deve ser feito só na metade do dente, ou na metade mesial ou distal, mas só na metade, depois fazer outra metade. Esse sulco cervical pode ser feito em toda a extensão do dente. Pronto, fiz o sulco cervical, que é o primeiro passo, e nós vamos para a segunda etapa, que é fazer o sulco de orientação vestibular, oclusal e lingual. Tá bom? Eu vou fazer um sulco no centro do dente e vou fazer um sulco aqui na parte mesial. Depois esse sulco vai se unir com a oclusal, vai se unir com a oclusal, cúspide oclusal da palatina, e vai se unir com a face palatina aqui. Esse sulco ele vai ter uma continuidade: vestibular, oclusal e lingual. Como nós estamos fazendo um preparo para a coroa metálica, a profundidade do corte desse preparo é de 0,6 milímetros, 0,6. Como eu sei que eu penetrei 0,6, que eu desgastei 0,6? Como eu sei? Se eu souber qual é a espessura da broca, facilita. Porque
Eu vou dar um exemplo usando esse paquímetro. Eu não sei a espessura da broca. Eu vou pegar o paquímetro, vocês não precisam comprar paquímetro, é só um exemplo. Olha só, a espessura dessa broca, vou mudar de lado aqui, vou colocar assim. Vou voltar. Zerando. Zerei. Tá. Então vou medir a espessura da broca. Praticamente 1,2 milímetros. Essa é uma broca de 1,2 milímetros. É uma broca 3216. É o que a técnica pede para usar. Uma broca cilíndrica, ela tem que ser cilíndrica. As paredes da broca são paralelas, ela é cilíndrica e a ponta dela é ogival. E ela tem 1,2. Se eu preciso desgastar 0,6 e a broca tem 1,2, quando eu penetrar metade da broca, eu sei que eu vou estar desgastando o quê? 0,6 milímetros. Então eu não posso pegar qualquer broca para fazer um desgaste. Por exemplo, se eu pegar essa broca 2135, ela já não é mais cilíndrica, ela é cônica e a espessura dela vai sendo alterada conforme ela vai se estendendo da ponta para a haste, para a base dela. Então aqui eu tenho uma espessura, aqui eu tenho outra. Para a técnica da silhueta, essa broca cônica não serve. Por esse motivo, nós estamos usando uma broca cilíndrica 3216, que vai facilitar eu preparar, fazer o sulco de orientação, um 0,6 milímetros. Ao fazer o sulco de orientação vestibular, eu tenho que trabalhar em duas inclinações. Eu vou buscar o longo eixo do dente e quando eu for fazer o sulco, eu vou trabalhar na primeira inclinação, que é próximo à gengiva, primeira inclinação, que vai de 2 a 5 graus, a inclinação, o ângulo de convergência, é o quanto eu vou inclinar a cabeça do alta rotação para o sentido, do dente, do centro do dente, o quanto eu estou inclinando para o centro do dente. Eu vou inclinar muito pouco, é de 2 a 5, e a segunda inclinação até 10 milímetros, de 5 a 10 graus, quer dizer, de 5 a 10 graus, a primeira de 2 a 5 graus. Eu vou fazer a primeira inclinação próximo à gengiva. Então vamos lá. Eu vou penetrar quanto? A metade da broca. A metade da broca. Mais ou menos, olha lá, 0,6 milímetros. E agora eu venho para a segunda inclinação. Vejam que a segunda inclinação, eu transporto a broca que estava próximo da gengiva para uma região mais oclusal. Para uma região mais oclusal. Então, do meio do dente para a oclusal. Quanto que eu vou penetrar? 0,6. Por quê? Porque esse preparo é para uma coroa metálica e para uma coroa metálica eu sou mais conservador, eu desgasto menos, 0,6. O outro sulco, metade, a metade. Eu vou desligar a água, como a gente está trabalhando com dentes de manequim, não há necessidade de água. Isso. Desliguei a água. Essa é a percepção que vocês vão ter desse sulco. Sulco de orientação vestibular. Agora eu vou fazer o sulco de orientação, o quê? Oclusal. É um erro que vocês cometem ao fazer o sulco de orientação oclusal, trabalhar com a broca perpendicular ao longo eixo do dente. Não. Nós devemos inclinar a broca, a ponta da broca vai ficar inclinada para o centro do dente, seguindo a inclinação da vertente.
Dessa forma eu vou conseguir desgastar de forma equilibrada, na ponta da cúspide e no centro aqui do dente, que é o sulco principal. A parte oclusal, o meu sulco vai ter um corte maior. A literatura pede para eu desgastar 1,2 milímetros. Se a broca tem 1,2, eu vou penetrar quanto? Toda a broca. Toda a broca. Olha só, quando a broca desaparecer dentro do dente, significa que eu desgastei 1,2 milímetros. Vejam que a ponta da broca também está bem inclinada lá no centro do dente. É um parâmetro, viu, gente? Esse 1,2, a espessura da broca. Às vezes você vai desgastar um pouco menos, um pouco mais, na hora do acabamento a gente refina. Venho aqui para o outro sulco. Ok? Eu fiz a união, olha, do sulco vestibular, se uniu com a cúspide vestibular. Agora eu venho aqui para o outro lado da cúspide palatina. Também desgasto 1,2. Vejam a inclinação da broca. Não trabalhem com a broca o quê? Perpendicular ao longo eixo do dente. Por quê? Porque senão você vai desgastar 1,2 milímetros aqui na cúspide e lá no fundo do sulco não desgasta nada e você vai ter um preparo plano na região oclusal. Inclina bem. Ok? Agora eu já tenho o quê? O sulco de orientação vestibular com 0,6 milímetros. Eu tenho o sulco de orientação oclusal com quanto? 1,2 milímetros. E agora eu vou fazer o sulco de orientação o quê? Lingual, que também vai ter as duas inclinações. Primeira inclinação, segunda inclinação. Às vezes eu sigo a inclinação do dente. Então, primeira inclinação, metade da broca. Segunda inclinação. Aqui eu ultrapassei os 10 graus, porque eu tenho que seguir a inclinação do dente. Segunda inclinação, metade da broca. Primeira inclinação, metade da broca. Agora eu tenho o sulco de orientação lingual pronto. Eu marco com a lapiseira para ficar mais didático, vocês conseguirem ver. E percebam que o sulco de orientação lingual se uniu com o oclusal, que se uniu com o vestibular, que se uniu com o cervical. Esse é o segundo passo, segunda etapa. Vamos para a terceira etapa, que é o quê? Desgastar a região proximal. Desgastar a região proximal. Para se desgastar a região proximal, eu tenho que ter cuidado em não desgastar o dente vizinho. Por esse motivo, nós vamos colocar uma matriz de aço. Uma matriz de aço para não desgastar o dente vizinho. Para não desgastar o dente vizinho. Eu vou desgastar a região proximal, a região de contato proximal. Eu vou tirar a convexidade do dente. Para esse desgaste, eu uso uma broca diferente. Agora eu vou usar uma broca 3203, que é uma broca ponta de chama, ponta fina, tronco cônica. Por que eu vou usar essa broca? Porque a ponta dela é fina e eu tenho um controle maior para não desgastar em excesso. Vou segurar a matriz, seguro a matriz. A broca, por ser troncocônica ou cônica, ela não precisa ser inclinada, você pode trabalhar com ela paralela ao longo eixo do dente. E eu vou começar a cortar essa proximal no sentido ocluso apical, de vestibular para palatina. Detalhe, você não precisa encostar na matriz. A matriz está ali para prevenir. O que eu faço? Eu vou desgastando o dente, evitando
encostar na matriz e procurando não desgastar dente a mais do que é o necessário. Como eu quero desgastar só a região de contato proximal, a espessura da broca é o suficiente para fazer esse trabalho. Então vejam que eu vou trabalhando no sentido vestíbulo lingual e vou descendo para o apical. Se eu percebo que a matriz foi desgastada, vejam que houve um desgaste da matriz. Eu vou pegar, limpar, observar se há necessidade de tirar mais. Porque eu tenho que desgastar até chegar próximo à gengiva. Sim, não vou tocar na gengiva, mas chegando próximo à gengiva para remover toda a região proximal. Coloco de novo uma área nova da matriz e continuo. Ok? Removo a matriz, porque eu já fiz o rompimento da região de cola de contato proximal. Tirei também a convexidade do dente. Agora, sem a matriz, eu posso aumentar um pouco esse desgaste. Ok? Então fiz o desgaste da região proximal, que era o terceiro passo. Vejam como ficou. Aquela área que era convexa agora ficou plana e inclinada para o centro do dente. Era isso que eu queria. E vamos para o quarto passo, que é fazer a união dos sulcos. Antes de fazer a união dos sulcos de orientação, eu vou fazer a inclinação, a primeira inclinação e a segunda inclinação na região proximal. Então, nessa região proximal, eu faço a primeira e segunda inclinação. Que broca que eu estou usando? Eu estou usando uma broca 3215. Por quê? Porque ela é um pouquinho mais fina que a 3216. Se ela é mais fina, o controle é maior para se desgastar a proximal. Então, eu desço ela paralela ao longo eixo do dente, com pouquíssima inclinação, no máximo 5 graus, que é aquela primeira inclinação, bem próximo ao dente vizinho, sem tocar no dente vizinho. O dente vizinho, ele é termômetro, para saber o quanto eu estou desgastando. A broca tem que ficar bem próxima ao dente vizinho, porém não tocar. Primeira inclinação na proximal, segunda inclinação na proximal. Primeira inclinação na proximal, segunda inclinação na proximal. Proximal está praticamente pronta. Proximal está pronta. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou unir os sulcos da vestibular, oclusal e lingual. O que é unir os sulcos? É desgastar as áreas que não foram desgastadas. Tiro a broca 3215 e vou pegar a 3216. Elas são iguais, idênticas, porém, uma é mais espessa que a outra. 3215 tem 1 milímetro, 3216 1 milímetro ponto 2. A união dos sulcos também deve
seguir as inclinações. Você precisa respeitar as inclinações. Quando vai unir os sulcos, primeira inclinação, segunda inclinação. Vamos lá. Vou desgastar essa parte que não foi desgastada, ó. Segunda inclinação, primeira inclinação, segunda inclinação. Ok. Eu percebo que quando eu faço a união desses sulcos da vestibular, eu crio um ângulo muito reto entre a parede axial mesial e a parede axial vestibular. Eu crio um ângulo muito reto. O que eu preciso fazer com esse ângulo? Arredondar. Professor, como que eu arredondo? Com a mesma broca, seguindo as mesmas inclinações. Primeira inclinação, segunda inclinação. Vejam que a velocidade da broca diminui para que eu faça um desgaste mais conservador, visto que é um acabamento que eu estou fazendo. Arredondei esse ângulo. Preparo não pode ter quina, como diz Sidney Quina. Preparo tem que ser arredondado. Pronto. Agora eu vou fazer o quê? O desgaste ou a união dos sulcos da região o quê? Lingual. Vejam a inclinação da broca. Primeira, segunda inclinação. A broca sempre vai ficar voltada, a cabeça do alta rotação sempre vai ficar voltada para o centro do dente. Para o centro do dente. Para o centro do dente. O contrário nunca pode acontecer. Eu voltar a cabeça do alta no sentido divergente do centro do dente. Por isso que a palavra convergente sempre é usada. Eu estou convergindo as paredes para o centro do dente. Bora lá. Vou fazer o desgaste aqui, ó, para unir os sulcos. E eu também vou perceber agora que houve uma criação de um ângulo reto entre essas paredes axiais. Vou arredondar. Já arredondo eles, ó. Segunda inclinação, mais aqui em cima. Segunda inclinação, mais lá embaixo. Primeira inclinação lá embaixo. Segunda. Ok? Limpo. Faltou o quê? Faltou a oclusal. A oclusal eu vou desgastar da mesma forma. A broca inclinada. E o desgaste começa a ser feito. O que eu vou desgastar? Eu vou desgastar a parte que não foi desgastada, com muito cuidado, até chegar na área desgastada do sulco. Vou romper essa crista que ficou. Vou romper ela. Vou vir aqui do outro lado. Vejam que a ponta da broca, ela fica bem inclinada lá para o centro do dente, ó. A ponta da broca vai desgastar o sulco principal. Prontinho? Agora eu vou fazer uma análise do meu preparo, para eu já comparar com o outro lado. Então, quando eu analiso o meu preparo, eu vou ver o quê? Se essa parede, em relação a essa, elas apresentam aquela convergência, aquela inclinação, aquela primeira e segunda inclinação, primeira e segunda inclinação. Então, vejam que o preparo, ele está o quê? Convergente para o centro do dente. Está cônico, né? É bem perceptível isso. É uma vista oclusal, vocês conseguem ver a linha da lapiseira. Se o contrário estivesse acontecendo, eu não veria linha. Não veria, não. Então, vejo as paredes inclinadas. Agora eu vou avaliar a parede mesial, ver se ela tem inclinação.
Então eu faço um risquinho aí e vou olhar, olha, vocês olhando a parede mesial, vocês percebem que ela também está inclinada, todas as paredes inclinadas para o centro do dente, primeira e segunda inclinação. Agora, vejam aqui, ó, quando eu não preparo uma metade, vejam que uma metade ficou sem preparar. A técnica da silhueta pede que isso aconteça. Por quê? Porque agora eu vou comparar. Ó. Eu vou pegar a parte que eu preparei e comparar com a parte que eu preparei. Então, não preparei, preparei. Vejam que nessa região, o desgaste é muito pequeno em relação à parte não desgastada. Aqui eu tenho um desgaste bacana, ó. Mas aqui o meu desgaste está muito pequeno. Significa que não tem espaço suficiente para o metal. O que eu tenho que fazer nessa região? Eu vou fazer a suavização desse ângulo, ó, entre a parede oclusal e vestibular. Eu inclino a broca, olha, e vou aumentar esse desgaste. A rotação da broca bem baixa. Aqui também é um ângulo muito vivo, vejam que é um ângulo vivo que eu criei. Eu vou arredondar, bem suave, porque o dente é macio, a broca corta muito, então a rotação é baixa e você vai pincelando essa região para encontrar uma forma mais arredondada. A região mesial também eu arredondo. Professor, mas como que eu faço esse arredondamento? Com a mesma broca. E não tem regra, você pode encontrar a posição mais favorável da broca e a posição da sua mão mais favorável para que esse desgaste seja feito, essa suavização seja realizada. Então agora nós vamos ter uma percepção aí. Deixa eu tirar essa lapiseira. Pronto. Agora nós temos uma percepção do meu preparo. Olha. Uma vista vestibular, eu analiso o quê? Uma vista vestibular eu vou analisar a parede mesial, se ela está inclinada, e o desgaste da oclusal. Uma vista oclusal, eu vou analisar a inclinação das paredes, todas as paredes, eu vou analisar a inclinação delas. E uma vista lingual, eu vou avaliar a inclinação da parede mesial e o desgaste oclusal. Também aproveito para avaliar a suavização desses ângulos, tanto ocluso axial quanto entre as paredes axiais, essa suavização dos ângulos. Metade terminada, o que eu vou fazer agora? A outra metade, seguindo o mesmo passo a passo, os mesmos desgastes e as mesmas brocas. Se não couber 2 sulcos, faça só um. Então, o sulco de inclinação, primeira inclinação, vestibular, metade da broca, segunda inclinação, venho para o oclusal, quanto que eu vou desgastar? 1,2, broca toda, lembrando que a broca não vai ficar perpendicular ao longo do eixo do dente, ela precisa estar inclinada aí uns 45 graus, para que a broca consiga desgastar a ponta da cúspide, metade da cúspide e o centro da cúspide lá no sulco principal. Venho aqui para o outro lado, faço o desgaste de 1,2. Na lingual, eu vou fazer a primeira inclinação, metade da broca, segunda inclinação, metade da broca. O que falta ser feito agora? Unir a área proximal. Unir a área proximal não, né? Desgastar a área proximal. Desgastar a área proximal. Troquei a broca, vejam que eu coloco uma 3203. Coloco a matriz. Vou segurar a matriz e
o mesmo processo. Vou fazer um desgaste da região proximal, passando a broca no sentido vestíbulo palatino. Procurando não encostar na matriz e procurando não ir para o centro do dente. Vejo quanto eu desgastei. Opa, já tem um desgaste aí favorável que permite que eu continue sem a matriz. Vou lá. Vejam que a minha broca não tem inclinação, eu não inclino a broca. Por quê? Porque essa broca é troncocônica e ela já é inclinada. Quando eu passo ela paralela ao longo eixo do dente, ela já me fornece o quê? Uma inclinação, vejam. Eu já tenho uma parede inclinada. Eu não preciso inclinar a broca. Por quê? Porque a broca é cônica e quando eu passo ela paralela, a minha parede já fica inclinada, né? Fica inclinada para o centro do dente. Fiz esse desgaste. Agora eu volto para a broca, lembrando que sempre na proximal, antes da 3216, passar a 3215, que é uma broca mais fininha. Professor, eu entro ela bem inclinada? Não, você vai entrar com ela na primeira inclinação, aquela de 5 graus. Bem próximo ao dente vizinho, se quiser colocar a matriz pode colocar. Procurando não tocar no dente vizinho. E procurando não desgastar para o centro do dente, em excesso. O desgaste na proximal é um desgaste que ele é controlado pela espessura da broca. É o espaço que a broca cabe. É o suficiente para desgastar. Se a broca entrou aqui, ó, na proximal, se ela cabe aqui na proximal, significa que você já desgastou o suficiente. Não precisa desgastar mais para o centro do dente. Não. É o espacinho da broca. É o suficiente. Primeira inclinação aqui na proximal. Segunda inclinação na proximal. Agora é só mudar a broca. Pegar a broca 3216, que é a que une os sulcos. E continuar. Vejam só, primeira inclinação, segunda inclinação. Vamos lá. Vou deixar o manequim assim. Não, assim não deu certo. Assim é melhor. Primeira inclinação. Assim é melhor. Primeira inclinação. Unindo os sulcos. Segunda inclinação. Suavizando esse ângulo, ó, deixando ele mais arredondado. Lá embaixo, perto da gengiva, a primeira inclinação. Aqui em cima, a segunda inclinação. Aqui do outro lado, mesma coisa na lingual. Unindo, primeira inclinação, próximo à gengiva. Segunda inclinação aqui na região próximo à oclusal. Agora minha referência é a parte preparada. Eu tenho que deixar essa metade que eu estou preparando agora igual à primeira, porque a primeira ficou correta. Então vai ser a minha referência. Quando eu estava preparando a primeira parte, minha referência era o dente não preparado. Parte não preparada, agora minha referência é a parte preparada. Faltou a oclusal, vejam a inclinação da broca. Pronto. Venho aqui para o outro lado, parte palatina, broca sempre inclinada. Olha a ponta da broca desgastando o sulco principal.
Quando eu comparo agora com o outro lado, que já foi preparado, eu vejo que aquele ângulo vivo aqui, ó, precisa ser desgastado. Esse ângulo vivo aqui precisa ser desgastado, porque do outro lado eu já tenho um ângulo mais arredondado, olha. Olha a diferença. Pego a broca e vou fazer esse desgaste aqui na ponta aqui entre esses ângulos, entre essas paredes oclusal e axial. Essa parede aqui, esse ângulo aqui também da parede distal, parede axial distal e a parede oclusal. Pronto. Agora eu vou avaliar oclusalmente se essas paredes estão convergentes, né? Se elas estão inclinadas para o centro do dente, eu vejo que sim. Se a parede mesial e distal está inclinada para o centro do dente, eu vejo que sim, olha. Beleza? Vou fazer o teste para ver se há espaço agora para o metal, que vai ser uma coroa metálica. Então aqui, ó, eu estou avaliando o quê? O espaço interoclusal. Se tem 1,2 mm para o metal, e eu vejo que tem, olha. Se o meu preparo estivesse batendo no dente antagonista, eu precisaria desgastar mais o preparo, mas está ótimo. Agora eu vou falar sobre o acabamento. O acabamento, eu trabalho com uma broca com uma granulação menor, então uma broca F ou FF. Essa broca aqui é uma broca F, tá vendo que ela tem uma tarja vermelha. Essas brocas da KG, as brocas de granulação menor, tem uma tarja vermelha. E a FF, que corta menos que essa, tem uma tarja amarela. Quando eu for falar de broca, eu falo sobre esses detalhes. O que é o acabamento? O acabamento, eu vou trabalhar com uma broca de granulação menor e, de preferência, eu vou usar um instrumento, não mais o alta rotação. Agora eu vou usar um instrumento que tem um torque maior, porém ele roda menos. E o instrumento que eu vou usar é essa aqui, ó, uma ponta multiplicadora. Essa ponta multiplicadora é da Sirona e ela tem irrigação e ela é usada no micromotor. Qual que é a vantagem? A vantagem é que eu tenho um torque grande, eu tenho uma força grande, porém a rotação é menor, ela roda menos. Com isso, eu tenho um controle maior. E vejam que é para brocas de alta rotação, conectada no micromotor. É um ótimo investimento. Para quem trabalha com preparos, e principalmente preparos mais refinados, preparos mais delicados, menos invasivos, eu vejo que não tem como fazer um ótimo preparo sem um instrumento como esse. O que é o acabamento? O acabamento é regularizar a superfície do preparo, e o acabamento é arredondar todos os ângulos, e se houver necessidade de fazer algum desgaste a mais, o momento é no acabamento. Sempre no acabamento usar uma broca que corta menos e que deixa a superfície do preparo mais lisa e mais regular. Eu vou seguir todas as inclinações, tudo que eu fiz no preparo eu sigo no acabamento. Então vejam como corta pouco, olha. Segunda inclinação, primeira inclinação, eu vou arredondando esse ângulo, vou arredondando esse ângulo aqui também, esse proximal, olha só, esse proximal, vou arredondando aqui,
Se eu encontrar alguma irregularidade na superfície dessas paredes axiais, eu tento deixar o mais lisinho possível. Tudo que é ângulo eu arredondo. E eu não vou mudar a forma mais desse preparo. O preparo ele vai continuar com a mesma forma e com o mesmo desgaste. O acabamento ele tem um desgaste muito suave, bem superficial, que não altera mais a forma do preparo. E eu quero que vocês tenham atenção também à morfologia, à forma do meu preparo. Percebam que o preparo de dente para overlay deixa o preparo, o dente preparado, com uma forma de molar. Se eu estou preparando um molar, percebam que o meu preparo, ele tem um formato de molar. Percebam que o meu preparo, ele tem um formato de molar, olha. Eu tenho um sulco principal, eu tenho as cúspides, eu tenho paredes, então a morfologia, a forma do preparo me lembra um molar, Se eu estiver preparando um pré, o preparo ele tem que ter o formato de um pré, um canino, um lateral, um central. Vejam como ficou o preparo, superfícies lisas, ângulos arredondados, todos os ângulos. O centro do dente, ele é mais profundo que a ponta aqui das antigas cúspides. E é um preparo mais conservador, porque eu vou fazer uma coroa total metálica. Esse é o passo a passo, pessoal, da técnica da silhueta. Vejam que, seguindo o passo a passo, pode trazer para mim o Alaf? Traz para mim o Alaf. Seguindo o passo a passo da técnica da silhueta, primeiro passo, sulco cervical. Segundo, sulco de orientação vestibular oclusal lingual. Terceiro passo, desgastar proximal. Quarto passo, unir os sulcos. Seguir o que eu estou mostrando para vocês, essa filosofia, no final você vai ter isso aqui. No final você vai ter um preparo bem feito, preparo bem acabado. É simples, é só seguir o passo a passo. Eu espero que eu tenha respondido todas as questões que ficaram na aula teórica. Esse preparo eu ainda vou mostrar mais 2 vezes, porque eu vou preparar um dente para receber uma coroa metalocerâmica, vou preparar um dente para receber uma coroa total cerâmica, então são preparos com espessuras de corte diferente, e também vou fazer um preparo com o término cervical, que hoje nós não falamos sobre término. Lembrando que o término, puxa aqui para mim, Olaf, lembrando que o término é essa região aqui do preparo, próximo à gengiva, é a região do final do preparo, chama término, por quê? Porque está terminando, término cervical, cervical porque está próximo da região cervical, término cervical, nós não falamos sobre ele ainda, nós não vamos trabalhar o término, nós não vamos construir o término, mas respondendo algumas perguntas, o término é feito após a conclusão do preparo. Terminei o preparo, vou mexer no término, só na região do término. Eu finalizo a aula agora e semana que vem nós nos encontramos novamente. Fiquem com Deus e uma ótima semana a todos. Tchau.